Que Deus ilumine e abençoe toda a sua vida. A luz de Deus possa brilhar nos seus caminhos e arrancar todas as trevas, toda a maldade. Nós estamos preparados para hoje, sexta-feira 13, receber a todos aqueles que estão carregados, todos os que foram vítimas de um mal, todos os que estão desesperados. A senhora ou o senhor que diz: eu não aguento mais. Se nada de bom acontecer comigo, eu não sei o que eu sou capaz de fazer com a minha vida. Olha que eu tenho pensado em fazer uma loucura, em cometer uma loucura. Eu preciso de um sinal de que a minha vida vai mudar. É hoje, sexta-feira 13, um dia forte de libertação. Acompanhe o caso verídico da senhora Filipa. Eu recordo-me de, na minha infância, ter passado por muitos maus bocados com os meus pais. Havia muita violência doméstica em casa e isso acabava por também nos dar termos algumas dificuldades a nível financeiro. Eram discussões muito graves, de chegar ao ponto de haver agressão física, ameaças de morte, e era mesmo muito difícil viver naquela situação. A minha mãe na altura não trabalhava, o meu pai é que trabalhava para a casa, mas de qualquer forma não dava para suprir as necessidades que nós tínhamos em casa. Então foi muito difícil ver muitas das vezes a pancadaria à nossa frente, ver a nossa mãe deitada no chão, ensanguentada. Então foi muito traumatizante para mim e para a minha irmã. E à parte disso, ainda sofríamos com vários problemas a nível espiritual, muitos problemas a nível espiritual, de vultos, de vozes, de desmaios. Eu cheguei inclusivamente a ser vista por um médico que me disse que eu tinha um princípio de epilepsia. Tinha por volta dos meus 6, 7 anos, quando comecei a ver vultos. Não era nada ainda muito grave na altura, mas recordo-me de olhar para as portas e ver vultos a passar. Até um dia que a minha mãe levou a minha irmã a uma senhora, que era assim que nós chamávamos, para tentar perceber o que é que estava a passar com a minha irmã, porque a minha irmã sim via, por exemplo, a televisão desligada e ela via pessoas na televisão a interagirem com ela com a televisão desligada. Então, era horrível, ela acordava a gritar, era muito complicado. E então a minha mãe acabou por levar a minha irmã a uma senhora para tentar perceber o que é que se passava, não é? Tentar ajudá-la. E a minha irmã nessa fase acabou por se manifestar e falar com voz de homem. Isso começou a fazer um bocadinho de confusão, o que é que estava a passar. Era muito sofrimento. Na primeira vez que eu tive coragem de reagir a uma agressão que o meu pai fez à minha mãe, a primeira vez que eu tive essa coragem, eu acho que o meu pai ali apercebeu-se do mal que nos estava a fazer e ele acabou por sair de casa nesse mesmo dia. E eu achei que a partir dali as coisas iam melhorar, não é? Porque há aquelas pessoas que dizem que querem os pais juntos. Para mim, ter os meus pais juntos era um inferno. Então, para mim, foi dos melhores dias da minha vida, foi na altura que eles se separaram, que eu achei que as coisas iam acabar ali. Infelizmente não acabaram. A minha mãe ficou extremamente frustrada com a situação, revoltada, e acabou por começar a descontar nas próprias filhas. A minha irmã acabou por sair de casa também, à revelia, e eu, aos meus 18 anos, também acabei por sair de casa à revelia. E cometi mais um erro, que foi juntar-me com um rapaz para tentar fugir daquela situação que eu vivia em casa, na expectativa de conseguir ter uma família. Só que em muito pouco tempo eu acabei por me aperceber que a pessoa era viciada na bebida e chegava todos os dias a casa tarde, bêbado. Eu que já vinha de uma família onde eu não tinha carinho, eu fui para uma relação onde eu não tinha carinho. E nós acabámos por nos separar, porque inclusivamente eu acabei por descobrir que ele me traía com várias mulheres e então acabámos por nos separar. E aí aos 21 anos eu acabei por me ver completamente sozinha. Eu tive um esgotamento nervoso muito grave, onde eu estive cerca de 2 anos a tomar medicação muito forte, onde eu basicamente dormia só.
Felizmente, na altura, consegui ultrapassar, com muita força, consegui ultrapassar essa situação, só que deixa muitas sequelas. Eu saía para as noites, eu sempre gostei muito de cantar, eu saía para as noites, ia cantar, era uma mulher que gostava de me arranjar muito, andava sempre de salto alto, muito bem maquilhada, muito bem vestida, mas por dentro era tão vazia, tão vazia, tão vazia. Eu cheguei a pedir muitas vezes a Deus, muitas vezes dentro do carro, às vezes agarrava no carro e ia dar uma volta e chorava e pedia a Deus para me matar, porque eu não queria viver. Porque entretanto comecei a acumular dívidas, porque eu tive uma fase da minha vida, quando me separei, que eu tive uma vida muito boa. Eu faturava muito bem, foi quando abri a minha primeira loja e faturava realmente muito bem, tinha uma vida ótima. Só que quando nós estamos na moto de cima, nós acabamos por ter muitos amigos, né? Muita família, muita gente à nossa volta. E então comecei a fazer um crédito para isto, um crédito para aquilo, depois houve um familiar que teve um problema, eu fiz um crédito para tentar ajudar, enfim. Quando dei conta, eu já não conseguia suportar as minhas próprias despesas, eu já não conseguia pagar carro, casa, tive que começar a deixar algumas coisas para trás. Quando dei conta, estava sozinha, vazia, cheia de dívidas, até que entretanto aos meus 30 anos eu conheci o pai da minha filha. E foi uma altura maravilhosa porque o pai da minha filha é uma pessoa extremamente atenciosa, extremamente carinhoso. E eu não sabia o que era isso. Na altura fiquei muito feliz, foi um namoro maravilhoso, ele sempre uma pessoa fantástica para mim, fantástica mesmo. Só que entretanto eu acabei por engravidar e quando eu pensava que tinha finalmente encontrado uma família e que era desta que eu ia ser feliz, eu acabei por ter, às 24 semanas de gravidez, acabei por ter um problema e fui internada com uma gravidez de alto risco. Esse internamento acabou por me deixar de cama, eu não podia sequer ir à casa de banho, eu não podia tomar banho, eu não podia nada, tudo era tratado na cama. O grande problema que surgiu após este internamento foi o facto de, quando eu saí, descobri que o meu marido me traía também. E foi uma dor assim, tiraram o chão dos meus pés. Eu acabei por colocá-lo na rua, nós acabámos por nos separar e foi assim que eu me encontrei, pronto, realmente no fundo do poço. Bem, nessa altura havia uma igreja universal ao fundo da minha rua, a 100 metros. E eu passava à porta da igreja todos os dias porque eu tinha que contornar a rua e eu pensava assim, um dia vou ter que voltar, um dia vou ter que ir ali à igreja, porque eu já não ia há muitos anos. Eu tinha de facto frequentado algumas vezes, só que eu não me conseguia firmar, ou seja, eu ia com problemas, estava lá um mês e pouco, sentia-me bem, entretanto começava a aparecer trabalho, nas horas que eu tinha designado para ir à reunião, havia sempre uma cliente que queria marcar naquela hora e eu acabava por marcar, quando dava conta eu já não ia. Só que naquela altura, no fundo do poço, né, decidi então procurar ajuda e decidi então ir à igreja e foi assim que eu voltei para Jesus. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi libertar o perdão. E aí eu notei que eu comecei a mudar. Eu comecei a sentir-me mais leve. Comecei a perceber que Deus me amava. Quando eu comecei a ver aquilo que Deus foi fazendo paulatinamente na minha vida, eu comecei a perceber que Ele se importava comigo. Então havia alguém que se importava comigo. Foi-me moldando, eu fui conseguindo olhar para mim de outra maneira. A minha filha foi acalmando também, foi se tornando uma criança. Hoje é uma criança maravilhosa, não tem explicação, doce, meiga. Eu consegui me livrar de todos os meus fantasmas e acabei por começar a gostar de mim. Tornei-me uma pessoa mais tranquila, consegui perdoar o pai da minha filha, nós somos muito amigos, estamos-nos muito bem. E pronto, as coisas foram-se desenrolando e foram-se desenvolvendo. Hoje, entretanto, eu mantive o meu negócio, hoje, graças a Deus, sou uma pessoa abençoada, Deus foi-me abençoando, todos os anos foi-me abençoando. Eu acabei por inaugurar recentemente um espaço maravilhoso, uma das melhores zonas de Lisboa, um salão de cabeleireiro que é top. Só que, de facto, o maior milagre que Deus fez em mim foi tirar dentro de mim todo o sofrimento que eu tinha. E eu sou tão grata, mas tão grata, que não há uma noite que eu não me vá deitar e que eu não agradeça. Porque Deus mudou a minha vida de uma maneira tremenda. Eu
moro numa boa casa, eu tenho um bom carro, agora acabei de conquistar outro, há uma semana atrás acabei de conquistar outro carro. Mas a gratidão que eu tenho mais em relação a ele é que ele aceitou-me como eu sou. O ele ter-me dado amor, o ele ter-me permitido que eu pudesse conhecer este Deus tão grande, não tem qualquer tipo de explicação. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história e eu não tenho como agradecer. Tudo o que eu possa fazer para ele não chega para agradecer tudo o que ele fez por mim, em termos espirituais, em termos financeiros, mas principalmente como pessoa. Olha o que aconteceu com esta senhora. Olha como era a vida dela e como é. O livramento, a libertação, a transformação que houve. Porque é isso que a luz faz. É isso que Deus faz. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando a luz brilha na vida de uma pessoa, primeiro, a luz liberta. A luz perdoa, lava. A luz muda. A luz transforma. Primeiro, o mal é cancelado. A pessoa é livre da praga, da inveja, do bruxedo, da maldição, da tristeza, da depressão, da angústia, da miséria, da doença, enfim, seja qual for o problema e o mal que ela vive, primeiro a luz, arranca tudo que não presta. Depois a luz molda, muda, vai trabalhando, vai convencendo aquela pessoa que atitudes novas necessitam ser tomadas, porque uma vida nova precisa de atitudes novas. Atitudes novas produzem e trazem uma nova vida. E, atenção, não acaba por aí. A luz, ela quer fazer morada na vida de uma pessoa, para que ela seja completamente transformada e seja a luz para outros. Aqueles que outrora estavam em trevas, uma vez libertos, mudados, transformados, limpos pela luz, passam a ser luz para a sua casa, para a sua família. É o que vai acontecer hoje, quando você passar por esse caminho do sal. Acompanhe essas imagens. Sabemos que na região do Mar Morto, citado na Bíblia como Mar Salgado, ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e ali emanava a maldade. E Deus desceu naquele lugar para executar juízo e eliminar a maldade daquele lugar. Nós vamos até aqui no Mar Morto coletar sal e nós vamos consagrar aqui nesse lugar e enviar para todas as Universal, onde nós faremos a sessão do descarrego com a passagem pelo Vale de Sal do Mar Morto, para que aquelas pessoas que querem que Deus desça e execute juízo e elimine o mal de suas vidas, venham até a Universal, passem pelo vale e nós vamos determinar que ali aconteça a libertação completa de suas vidas. Vamos consagrar agora esse elemento que será enviado até vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, apresentamos esse sal aqui no Mar Morto. E assim como o Senhor desceu nessa região e executou juízo e eliminou a maldade que habitava aqui, ó meu Deus, aqueles que passarem pelo Vale de Sal do Mar Morto, que o Senhor venha da mesma forma eliminar toda maldade e sofrimento e aconteça ali a libertação na alma, na mente, no coração, no corpo, nos pensamentos. Sim, meu Senhor, aconteça um verdadeiro descarrego na vida daqueles que creem. Em o nome de Jesus, determinamos esse elemento consagrado e aqueles que creem digam amém e graças a Deus. O senhor Bispo Miguel consagrou esse sal no Mar Morto
na região de Sodoma e Gomorra e enviou-nos. Nós misturamos com o sal daqui e fizemos o caminho. Preste atenção nas imagens, esse é o caminho, em forma de cruz. É por esse caminho que você vai passar. Traga escrito numa folha os seus problemas, suas dificuldades. A sua vida não vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Você será livre de tudo que não presta. Hoje, sexta-feira 13, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, no nosso Cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na Rua Doutor Brito Câmara, número 32. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Antes de eu chegar na Iurde, eu era viciado em AX, era viciado em bolota e andava com más companhias. Nisso, quando eu comecei a andar com más companhias, pratiquei pequenos furtos e era um jovem muito agressivo. Andei à porrada com o meu padrasto 3 vezes, na qual da última vez a PSP teve que ir separar. A minha mãe, no entanto, era muito triste, tinha a família completamente destruída por causa do jovem que eu era, causava muitos problemas. Até houve uma vez que eu fui assaltar uma loja, a minha mãe teve que ir lá me buscar, ou seja, humilhação total para uma mãe. Eu dentro de mim era vazio, não tinha, era o tal, assim por dizer, lá fora, mas chegava em casa, no quarto, eu me sentia triste, me sentia sozinho, solitário e perguntava muitas das vezes porquê. Tinha uma namorada que engravidei ela quando ela tinha os 14 anos e foi assim que eu cheguei na Iurde. Quando cá cheguei, fui muito bem recebido, assim por dizer, eles me trataram muito bem, tanto os jovens como os pastores, os obreiros, me trataram como sendo da família, então eu me senti acolhido. Quando eu me senti acolhido, eu vi que aqui tinha alguém que se preocupava comigo. Eles me deram apoio, eles me deram palavras de motivação, me deram conselhos para eu abandonar o vício e para abandonar as más amizades. Também deixei a minha, assim por dizer, ex-namorada, que a mãe dela, no entanto, queria arrumar confusão comigo na altura que eu entrei na Iurde. Então, todo esse processo que eu tive, a Iurde deu-me um certo apoio. Hoje, completamente diferente. Hoje, já um pouco mais crescido, um pouco mais maduro. Através da fé, aprendi que ser jovem não é simplesmente ter vícios, não é simplesmente curtir à noite, mas é sim investir em mim, primeiramente, para depois investir na minha vida fora, financeiro, familiar. Agora sou casado, tenho carro, estou a conquistar pouco a pouco e graças a Deus, graças ao trabalho da Iurde, eu tenho avançado. A Iurde me deu palavra amiga, me deu uma família, me deu principalmente consciência, me deu motivação para alcançar os objetivos, mostrou-me a razão de viver e hoje sou completamente diferente. A decisão é sua, é você que precisa tomar a atitude. Saia de onde você estiver, não importa se é longe, se é perto, não importa o sacrifício que você tem que fazer. Pela libertação da sua vida, vale a pena qualquer sacrifício. E ainda hoje, venha fazer como estas pessoas. Está vendo aí as imagens? São de outras sextas-feiras. As pessoas passando na cruz, as pessoas pisando no sal, sendo livres de tudo que não presta. Venha passar você também, venha se libertar de todos os males, seja aqui no Funchal ou na igreja mais próxima da sua casa. Qualquer informação, o 21-836-8008. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21-836-8008.